Hoje foi meu aniversário, e minha melhor amiga Karena prometeu me surpreender. Nunca imaginei que ela amarraria minhas mãos e pés, me amordaçaria, e depois me colocaria no meu próprio armário, me forçando a assistir enquanto ela usava meu pijama e seduzia meu marido. Amor. Feliz aniversário. Meu marido Gavin empurrou a porta, mas em vez de me encontrar, viu Karena. Ele congelou por um momento. Karena, por que você está usando as roupas da Emony? Os olhos de Gavin vasculharam a sala. Onde está a Emony? Entrei em pânico, desesperada para gritar. Gavin, estou no armário. Mas Karena tinha me drogado. Meu corpo inteiro ficou dormente, incapaz de me mover, e minha boca estava selada. Eu não conseguia fazer barulho, muito menos chamar sua atenção. Me senti impotente, perdida. Você disse que ela é como um peixe morto na cama, certo? Os braços de Karena envolveram o pescoço de Gavin, seus olhos cheios de sedução. Então por que você se importa? Agora estamos só nós dois aqui. Se vamos jogar à vontade. Aff! Gavin estalou a língua e sorriu. Você é tão promíscua! Então eles caíram na cama e o rangido do colchão era incessante. Só pude assistir impotente enquanto tudo se desenrolava, afogada em desespero e tristeza. No meu aniversário, minha melhor amiga usou minhas roupas e dormiu com meu marido bem na minha frente. Será que essa era a ideia dela de surpresa de aniversário? Karena era minha amiga mais próxima, a filha que meus pais adotaram. Como ela poderia dormir com meu marido? Gavin era o homem que meu pai arranjou para eu casar numa tentativa de salvar o negócio da nossa família, que estava em dificuldades. Após Karena concluir seus estudos no exterior, ela nunca teve contato com Gavin. Como eles dois puderam me trair assim? Tinha que ser um pesadelo. A respiração pesada deles perfurava meus ouvidos, enviando ondas de choque pelos meus nervos. Tudo deixava claro. Aquilo não era um sonho. Era minha cruel realidade. Meu corpo tremia incontrolavelmente enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. E eu só podia assistir horrorizada, impotente e de coração partido. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, os barulhos vindos da cama pararam. Senti minha força voltar. Tomada pela tristeza e pela raiva, abri de par em par a porta do armário e caí no chão. Com um estrondo alto, os dois se levantaram da cama e se viraram para me olhar. Emony? Gavin ficou atônito, os olhos arregalados de choque. No olhar dele, vi espanto, mas não arrependimento ou culpa pela traição, nenhuma vergonha pelo que ele fez ao nosso casamento. O choque de Gavin passou rapidamente. Ele pareceu entender algo, então se virou para Karena. Isso foi obra sua? Karena não respondeu. Gavin cerrou os dentes, lutando contra a raiva, enrolou uma toalha ao redor de si, correu para o meu lado, me desamarrou e me ajudou a levantar. Sinto muito, Emony, que você tenha me pegado traindo no seu aniversário. Eu vou consertar isso, eu prometo. Fazer certo? Como? Olhei para ele, meu corpo tremendo de raiva e tristeza. Olha, mesmo eu tendo traído, não vou te divorciar, disse Gavin com a voz firme. O olhar dele suavizou ao pousar na minha barriga. Você está carregando meu filho, e eu não vou deixar meu filho nascer em uma família desfeita. Se quiser o divórcio, terá que esperar até a criança crescer. No meio da minha dor e fúria, não pude deixar de sentir um lampejo de surpresa. Como você soube que estou grávida? Eu só tinha feito o teste com uma tira de gravidez. E sim, havia 2 linhas. Mas eu ainda não tinha ido ao hospital para um ultrassom. Eu nem tinha contado para a Karena sobre isso. Então como ele sabia? Eu sou seu marido. Sua menstruação atrasou por 1 mês. Seu apetite mudou e seu sono está ruim. É quase certo que você esteja grávida. Tenho que admitir, Gavin era incrivelmente observador. Foi justamente sua atenção aos detalhes e sua ternura que fizeram meus pais escolhê-lo como meu parceiro de casamento. Claro, havia outro motivo. Gavin era um órfão que havia surgido do nada para se tornar uma nova força no mundo dos negócios. Ainda me lembro da primeira vez que o conheci, em um encontro arranjado pelo meu pai. Apaixonei-me por ele instantaneamente. Então, concordei com o casamento arranjado pelos meus pais, sem hesitar. Depois que nos casamos, Gavin me tratou como uma rainha, sempre atencioso e cuidadoso em todas as formas. A presença dele me fez sentir que todos os príncipes dos contos de fadas empalideciam em comparação. Ao refletir sobre nosso passado, quanto mais eu pensava, mais doía, e mais impossível parecia que ele pudesse ter me traído. Lágrimas caíram novamente, incontrolavelmente. Amor. Os olhos de Gavin brilharam de pânico enquanto ele avançava para enxugar minhas lágrimas. Desculpa, sinto muito. Eu deveria ter sido mais discreto. Eu não devia ter deixado você descobrir sobre meu caso. O que ele estava dizendo? Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você acha que trair não é errado? O verdadeiro problema é que eu descobri? Karena aproveitou para intervir. Chega, Gavin. Ela já sabe de tudo. Então pare de se culpar. Além disso, você está preocupado com o filho dela, mas e quanto ao meu filho? O que isso faz de mim? Uma desgraçada! Gavin respondeu com raiva, apontando para ela. Nossos problemas podem ser resolvidos depois. Agora saia. Eu não vou a lugar nenhum. Karena saltou da cama, segurando o braço dele. Gavin, não vou adoçar as coisas. Toda essa situação foi planejada por mim. Quero que você se divorcie da Emony e se case comigo.
Meu filho já tem 5 anos. 5 anos? Sussurrei com os lábios tremendo. Vocês dormem juntos há 5 anos? Sim. O tom de Karena transbordava a arrogância. Você não esperava por isso, esperava? Mesmo antes de casar com você, seu marido já dormia comigo. Estamos nisso há anos. Sua voz exalava desprezo. Se você não acredita em mim, pergunte a ele. Meu peito arfava, cada respiração como uma faca rasgando meu coração partido. Gavin, ela está dizendo a verdade? Gavin não hesitou nem por um segundo. Ele assentiu. É verdade. Mas bebê, por favor, não fique brava. Pense no bebê dentro de você. Você mentiu para mim por tanto tempo? Gritei, com a visão turva pelas lágrimas. Como você pôde fazer isso comigo? Você prometeu que me amaria para sempre. Não importava o que acontecesse. Fôssemos ricos ou pobres, vivos ou mortos. Sempre seríamos só você e eu. Mas você me traiu, teve um filho bastardo e escondeu isso de mim por 5 anos. 5 anos. Eu não conseguia controlar minha mão direita enquanto ela se movia em direção à bochecha esquerda dele. Tapa. O som foi nítido, como o despedaçar de toda a minha confiança nele. Gavin inclinou a cabeça e suspirou, sem dizer uma palavra. De repente, Karena gritou e caiu para trás. Foi Gavin quem a empurrou. Saia. Minha esposa está emocionalmente instável agora. Se você provocá-la de novo, eu te mato. Karena o encarou, incrédula. Ela te deu um tapa, e você não teve coragem de ficar bravo com ela, mas está gritando comigo? Você merece. Agora saia. Ao ver o comportamento normalmente gentil de Gavin mudar para algo frio e implacável, como se realmente quisesse matá-la, o rosto de Karena empalideceu. Ela rapidamente pegou suas roupas do chão e saiu apressada. Amor. Gavin tentou se aproximar, mas eu o afastei. Não me toque. Você é imundo. Tudo bem. Gavin ficou com as mãos na cintura, olhando para mim impotente. Eu sei que você está chateada agora. Não quer me ver. Precisa de um tempo sozinha. Eu vou embora. Mas, querida, quero que saiba que, apesar de tudo, você ainda é a Sra. Chambers. Cuide de você e do bebê. Tenha a criança. E se eu não tiver? Perguntei teimosa. Ele suspirou profundamente. Emony, você deveria saber da situação em que está agora. A empresa do seu pai não é mais o que era. Só graças a mim ela ainda está respirando, mal se sustentando. E sua mãe ainda está no hospital. Você é uma boa esposa, e não vou usar truques sujos contra você. Apenas foque em ser a Sra. Chambers. Depois de dizer isso, ele se virou para sair, mas de repente parou na porta. Ah, a propósito, seu presente de aniversário está no criado mudo. Com isso, ele não olhou para trás enquanto saía. Eu não conseguia mais me sustentar. Desmaiei no chão, completamente drenada. As palavras de Gavin estavam cheias de ameaças veladas, mas ele não estava errado. A glória do The Duncan Group já havia passado há muito tempo, e foi Gavin quem o manteve à tona, oferecendo apoio financeiro para evitar que afundasse. Meu pai não era mais o presidente do The Duncan Group. Gavin agora detinha o verdadeiro poder, enquanto minha mãe, após o acidente, havia se tornado um vegetal, exigindo grandes quantias de dinheiro para seu tratamento. E era Gavin quem arcava com todas as despesas. O divórcio era complicado, assim como o litígio. Seria demorado e exaustivo. Durante esse processo, se Gavin parasse de financiar o tratamento da minha mãe, eu não suportaria pensar nas consequências. Mas, quando pensava nele com a Karena, sentia náuseas. A pressão no meu peito fazia parecer que eu mal conseguia respirar, como se estivesse sufocando. O que devo fazer? O que devo fazer? Naquele exato momento, eu desprezava minha própria impotência. Senhora, por que está deitada no chão? Você vai pegar um resfriado. Por favor, levante-se. Mariana, a governanta, correu para me ajudar, tomada pelo pânico. Se algo acontecer com você, não vou conseguir explicar para o Sr. Chambers. Estava claro que Gavin havia pedido que ela cuidasse de mim antes de partir. Eu estava fraca demais para falar, cansada demais para mexer um dedo. No criado mudo, um colar precioso chamou minha atenção. Era algo comparável ao coração do oceano, único desse tipo no mundo. Irritada, enfiei a joia na gaveta. Mariana, queime tudo neste quarto, especialmente esta cama, a sala inteira, tudo, até o chão e as paredes, precisa ser substituído. Minha voz mal era audível. Sim, madame. Mariana me ajudou a levantar. Quer que eu a leve para um banho quente e prepare uma sopa calmante para você? Naquela noite, mesmo depois de beber a sopa calmante, me revirei na cama, incapaz de dormir. Eu não sabia para onde Gavin tinha ido e não queria mandar mensagem para perguntar. Ele estava certo. Eu precisava de um tempo sozinha. No dia seguinte, meu pai veio me ver. Emony, eu sei que você foi injustiçada. A culpa é minha por não ter percebido e deixado você se casar com ele. Lágrimas se encheram dos meus olhos, e eu não consegui contê-las. Pai, você sabe sobre o Gavin e a Karena? Meu pai assentiu. Vou ser honesto com você. Foi o Gavin quem me pediu para vir falar com você. Ele pediu para você vir? O que ele queria que você dissesse? Meu sorriso era amargo, tingido de desesperança. Emony. Meu pai suspirou profundamente. Embora Gavin tenha traído, enquanto você não se divorciar dele, ainda é esposa dele, e tudo o que ele tem ainda é seu. Se você se divorciar, tudo irá para outra pessoa.
Homens que conseguem amar apenas uma mulher por toda a vida, que não traem emocional ou fisicamente, são um tesouro raro. Essa é a dura realidade. Emony, amor e lealdade são passageiros, mas manter o que é seu por direito é a única coisa realmente concreta neste mundo. Espero que você pense bem, não tome uma decisão impulsiva e não entregue o que é seu por direito. Suas palavras, que deveriam me confortar, só me fizeram sentir como se eu tivesse morrido por dentro. Respondi fraca. Eu entendo, pai. Vou pensar bem. Meu pai foi embora. Depois disso, meu médico veio me examinar. Ele mencionou casualmente que havia sido um pedido de Gavin. Após o exame, foi confirmado que eu estava grávida, e o bebê estava saudável. Quando ouvi a notícia, não soube como descrever as emoções que se agitavam dentro de mim. Essa criança tinha um pai infiel e uma mãe fraca e indefesa. Se eu o trouxesse ao mundo, ele poderia ser feliz algum dia? Esse pensamento piorou ainda mais meu humor. Esse clima terrível não melhorou com o tempo. Na verdade, piorou quando vi Gavin 2 semanas depois. E ali, ao lado dele, estava Karena. Emony, você não precisa ir àquela festa de casamento. Eu vou no seu lugar. Karena falou assim que me viu, suas palavras pingando veneno. Ignorei-a, meu olhar passando por ela até Gavin, que estava confortavelmente sentado no sofá. Gavin, que festa de casamento? O herdeiro da família Wright vai se casar, e eles vão dar uma festa na mansão Wright. Nossa empresa está na lista de convidados. Essa festa é uma ótima oportunidade. Talvez possamos até usá-la para criar uma conexão comercial com a família Wright, explicou Gavin, avançando para me apoiar. Está se sentindo melhor? Seu tom permaneceu tão gentil quanto sempre. Eu o encarava, perdida em pensamentos. A imagem dele e da Karena na cama passou pela minha mente, e rapidamente desviei o olhar, respirando fundo. Então, você e a Karena aparecerem juntos significa que vão me substituir na festa? Você está entendendo errado, querida. Karena! Gavin voltou o olhar para Karena, e sua expressão de repente ficou fria e afiada. Já te disse antes, eles vão se casar. Como posso te trazer uma amante ao casamento deles? Então, divorcie-se de Emony e case comigo. Não posso continuar sendo sua amante, posso? Seu filho Wallon não pode ser um bastardo para sempre. Eu te disse desde o começo. Se tivermos um filho, vamos nos livrar dele. Eu tenho uma esposa. Se você quer ficar comigo, só pode ser uma amante. Você concordou com as regras do jogo, e agora está tentando quebrá-las. Não seja gananciosa demais. Só vou ter uma esposa, mas posso ter quantas amantes eu quiser. Gavin! Karena gritou, pegando uma almofada do sofá e jogando-a nele. Você nem é humano. Claro que não sou humano. Eu sou escória. Só a escória trapacearia e pegaria uma amante como você. Você! Karena ficou tão furiosa que ficou sem palavras, cruzando os braços sobre o peito e sentando-se no sofá. Não esqueça por que veio aqui hoje. A voz de Gavin ficou perigosa. Se você não aguentar, vou retirar meu investimento da sua empresa, Sunny Day Cosmetics. Gavin, você... Karena ficou novamente sem palavras. Fiquei ali, os olhos vazios, ainda sem recuperar minha faísca habitual. Tudo o que sentia era um cansaço esmagador. Desculpa. Karena murmurou para mim, seu pedido de desculpas vago. Nem consegue acertar as palavras, Karena. Se sua língua não serve para nada, eu não me importaria de cortá-la. Gavin rangeu os dentes. Desculpa, Emony. Karena enfatizou cada palavra, falando entre os dentes cerrados. Está claro o suficiente? Satisfeito agora? Essa é a sua atitude em relação ao pedido de desculpas? A raiva de Gavin era evidente. É melhor você... Chega! As vozes deles continuavam ecoando nos meus ouvidos, me deixando enjoada. Foi a primeira vez que percebi que quando eu odiava alguém tanto assim, só de ouvir a pessoa, a voz me dava vontade de vomitar. Saiam! Apontei para a porta. Não cheguem perto de mim, vocês me enojam! Karena, sem chegar a lugar algum, rolou os olhos e saiu, balançando os quadris a cada passo enquanto segurava sua bolsa. Mas Gavin não se mexeu. Desculpa, querida. Não quis que você visse aquele circo, suspirou. Eu não queria ela. Ela insistiu, dizendo que queria pedir desculpas pelo que aconteceu antes. Mas não se preocupe, esse tipo de coisa não vai acontecer de novo. O designer vai chegar em breve. Vamos falar sobre suas opiniões sobre o vestido de noite. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros de moda na festa de casamento. Eu nunca concordei em ir, respondi com tom frio. Gavin ficou sem palavras. Suas sobrancelhas se franziram, e os lábios pressionados bem juntos. O ar ao nosso redor parecia denso de tensão, como uma enorme rede nos prendendo, nos sufocando. Querida, você vai concordar. Estou esperando sua resposta. Gavin pegou seu terno no sofá e saiu andando. Vi sua figura se afastar, e uma onda de amargura e impotência me invadiu, enchendo meu peito com uma maré avassaladora de emoções. Eu tinha ouvido o conselho do meu pai. Eu já tinha aceitado as coisas, mas realmente colocar isso em prática foi tão difícil. Foi muito difícil. Toda vez que via Gavin, minha mente repetia a imagem dele e da Karena na cama no meu aniversário, repetidas vezes, me torturando sem parar. Enterrei o rosto nas mãos, chorando em silêncio. Gavin não estava em casa há meio mês,
e eu não tive coragem de mandar mensagem para ele. Eu desprezava minha própria fraqueza, mas ao mesmo tempo me consolava. Embora evitar possa ser vergonhoso, era útil, não era? Pelo menos enquanto eu não o visse, meu coração não doía tanto. Mas também sabia que não podia continuar me escondendo assim, me afastando de tudo. Então, decidi me manter ocupada, afastar a dor o mais rápido possível. Além das visitas regulares do médico de família, passei meu tempo cuidando das minhas flores e plantas com muito cuidado. Também visitei minha mãe no hospital e conversei com meu pai, que cuidava dela. O tempo e a correria da vida gradualmente diminuíram a dor. Mas parecia que Karena já tinha decidido não me deixar ter paz. 2 semanas depois, quando eu estava saindo do hospital, Karena apareceu na minha frente segurando a mão de um garotinho. Wallon, cumprimente sua tia. Olá, tia. O garotinho, que parecia ter uns 5 anos, me cumprimentou obedientemente. Encarei Karena e o menininho, meus músculos faciais se contraindo involuntariamente. Fiquei chocada e sem palavras. Wallon? Esse nome, sim, eu lembrava. Ele era filho ilegítimo de Karena e Gavin. Como amiga próxima de Karena, eu nunca tinha visto essa criança até hoje. Karena, você realmente escondeu bem essa criança. Olhe aqueles olhos, aquele nariz, esses lábios. Ele parece exatamente com o Gavin. Instintivamente, olhei para minha própria barriga, minha garganta apertando, meu coração pulando um batimento. Karena pareceu satisfeita com minha reação e sorriu docemente. Emony, tem um café aqui perto. Por que não sentamos e conversamos? Tem coisas que você não pode evitar. Elas precisam ser encaradas. Como se tivesse medo que eu recusasse, ela acrescentou. Você acha que estou aqui para te convencer a se divorciar do Gavin? Não. Na verdade, o que quero te contar é como o Gavin sabotou a empresa do seu pai e depois tomou a oportunidade de adquiri-la, manipulando toda a família como fantoches. No café, pedi 2 xícaras de café e sentei em frente a Karena. Ela mal podia esperar para começar a falar. Na época, Gavin estava trabalhando secretamente contra a empresa do seu pai. Seu pai não fazia ideia. Sem outras opções, ele entrou em contato com Gavin para uma fusão, e Gavin ficou radiante. A fusão com sua família facilitou muito para ele assumir a empresa do seu pai, e ele ainda ganhou uma babá de graça. Que negócio! Esse é o verdadeiro motivo da sua empresa ter falido. E você ainda acha que o Gavin te ama? Você ainda acha que foi ele quem impediu a companhia do seu pai de desmoronar? Você deveria ser grata a ele? Quão tola você pode ser? O quê? Como isso pode ser verdade? Naquele momento, meu cérebro parecia ter apertado o botão de pausa. Tudo ficou em branco. Meus olhos se arregalaram, mas meu foco estava perdido. Então, Emony, Karena disse com voz afiada. Gavin não te ama nem um pouco. Por que você ainda não se divorciou dele? Forcei-me a recompor meus pensamentos e voltei meu olhar para Waylon. É realmente apropriado falar sobre nossos assuntos adultos na frente de uma criança? Eu sou mãe do Waylon. Quem é você para me dizer como criá-lo? Karena me lançou um olhar fulminante. Não pense que eu não sei. Você está evitando a verdadeira pergunta porque não ousa encará-la. Emony, quando você vai curar esse cérebro apaixonado? Você está ficando com um homem que traiu e não sente nojo disso, sem contar que ele foi quem destruiu sua família. Eu a encarei, minha mente em um turbilhão de confusão. Não consegui dizer se o que Karena disse era verdade ou não, mas uma coisa era certa. Ela estava desesperada para se tornar a Sra. Chambers. Você é quem dorme com meu marido como amante, e não acha isso nojento. Não tenho motivo para tolerar isso. E você ainda traz seu filho até mim, tentando me fazer me divorciar. Já que provavelmente não consegue convencer o Gavin, resolveu tentar a sorte comigo, não é? Soltei uma risada amarga e respirei fundo. Karena, você mudou? Ou eu simplesmente nunca te enxerguei de verdade? Você foi minha melhor amiga, a filha que meus pais adotaram, minha irmã. Por que me traiu dormindo com o meu marido? A mão de Karena tremeu levemente enquanto ela levantava a xícara de café, mas não respondeu diretamente à minha pergunta. Emony, você foi gentil o bastante para permitir que seus pais me adotassem. Por que não demonstra mais bondade agora e se divorcia do Gavin? Assim o Wallon não precisa viver como um bastardo. Ele não pode ser um bastardo para sempre. Isso é injusto com ele. Ri amargamente, sentindo minha raiva crescer. Minha bondade não é uma ferramenta para você me atacar. Wallon ser um bastardo é culpa sua como mãe. Você não podia usar camisinha? Você se divertiu, engravidou e agora está tentando jogar a culpa em mim? Minha voz tremia enquanto minhas emoções tomavam conta. Karena, deixe-me ser clara. Eu nunca vou me divorciar do Gavin, e eu vou participar do cortejo do casamento. Vendo que eu não recuaria, a paciência de Karena finalmente se esgotou. Ela pegou a criança, me lançou um olhar de desprezo e disse: Não se arrependa disso. Depois dessas palavras, ela se virou e foi embora. Fiquei sentada, olhando para o teto. Minha mente uma bagunça. A lógica me dizia que, após fracassar em suas tentativas, Karena tentaria outra coisa. Eu precisava estar preparada. E quanto ao que ela disse sobre Gavin ter arruinado a empresa do meu pai? Peguei meu telefone e, reunindo toda a coragem que tinha, disquei o número de Gavin. Se alguém causou o problema, era responsabilidade dele consertar. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido. Como de costume, sempre que eu ligava, ele atendia em menos de 3 segundos. Amor, depois de me recompor, disse: Gavin, a Karena veio me ver hoje com o Waylon. Contei tudo o que aconteceu entre mim e Karena no café.
Por fim, baixei a voz e perguntei. Gavin, o que ela disse é verdade? Claro que não. Gavin negou imediatamente. Ela só está tentando usar qualquer meio para se promover. Eu nunca faria algo assim com a empresa do seu pai. Juro que, se eu tivesse feito algo desse tipo, sofreria um acidente de carro e meu corpo ficaria irreconhecível. Um juramento tão cruel me fez baixar a guarda temporariamente. Respondi. Karena ainda não alcançou seu objetivo, então com certeza vai tentar outros métodos. Gavin, eu prometo que não vou me divorciar de você e vou cumprir meu papel como Sra. Chambers. Vou participar do cortejo do casamento, mas você precisa fazer a sua parte. Não deixe a Karena machucar minha família, nem o bebê dentro de mim. Não se preocupe, amor. Eu cuido disso. Mas a promessa de Gavin soou vazia, sem qualquer peso ou significado. 2 dias depois, meu pai caiu misteriosamente de um penhasco e morreu. Vi as notícias no meu celular. Embora a imagem estivesse borrada e eles usassem pseudônimos no texto, quando vi a foto, meu coração apertou. O anel na mão esquerda do corpo, no dedo médio, era inconfundivelmente a aliança dos meus pais, a única no mundo. Eu não estaria enganada. Naquele momento, minha mente ficou em branco. A única coisa que minha racionalidade restante me disse foi que eu precisava fazer uma ligação para confirmar a verdade. Disquei o número da minha mãe, mas não foi atendido. Então, liguei para a empregada da família, e dessa vez a ligação foi atendida. Senhorita, não foi você quem convidou o senhor Duncan para fazer uma trilha? Eu? O telefone escorregou da minha mão. Naquele momento, as palavras duras que Karena me deixara no café ecoaram na minha mente. Uma conspiração. Isso é uma conspiração. Ignorei a dor surda na barriga e imediatamente peguei o telefone para ligar para Karena. Karena, como você ousa ferir meu pai? Você é mesmo humana? Meu pai te adotou e te tratou como se fosse seu filho. Como pôde ser tão bestial e colocá-lo em perigo? Ah, por que você está latindo? Desabei e gritei. Pare de fingir! Você convidou meu pai para fazer uma trilha e causar a queda dele do penhasco? Que bobagem você está falando? O pai está bem. O Gavin não te contou? Me contou o quê? Então você não sabe de nada, né? Que pena! A voz de Karena transbordava arrogância. Gavin encontrou um especialista no exterior que poderia curar sua mãe, mas foi difícil conseguir uma consulta. Dinheiro não funciona. Seu pai sugeriu voluntariamente ir falar com o especialista. Então ele foi para o exterior. E aqui está você, amaldiçoando ele até a morte como filha? E me caluniando? Se você está louca, vá se tratar. Karena soltou um insulto, me chamando de louca, e desligou o telefone. Minha mente ficou em branco. Se isso fosse verdade, Gavin nunca me contou sobre isso, mas meu pai nunca esconderia algo assim de mim, certo? Meu pai sabia melhor do que ninguém o quanto eu queria que minha mãe acordasse. O que está acontecendo aqui? Liguei imediatamente para Gavin para saber a verdade. Gavin disse que eu estava grávida e talvez meus hormônios estivessem instáveis, o que me fez pensar demais e confundir o corpo das notícias com o do meu pai. Para me tranquilizar, ele até pediu para meu pai fazer uma videochamada para me garantir que estava no exterior e para eu não me preocupar. Eu olhei para meu pai no vídeo, sentindo que algo estava errado. Eu não conseguia identificar exatamente o que era, mas algo simplesmente não parecia certo. Depois da ligação, a empregada me ligou de novo. Moça, tem havido um aumento nos golpes ultimamente. Cliquei acidentalmente em um link e meu celular foi sequestrado. Acabou de voltar ao normal, e percebi que tinha te ligado. Você não foi enganada, foi? As palavras dela dissiparam minhas dúvidas. Se meu pai estava bem, era só isso que importava. Eu só esperava que ele pudesse encontrar rapidamente o especialista e tratar minha mãe para que ela acordasse logo. O tempo passou voando e, antes que eu percebesse, chegou o dia da festa de casamento. Durante esse período, meu pai ocasionalmente enviava mensagens dizendo que ainda estava negociando com o especialista. Eu não suspeitava de nada e estava cheia de esperança de que ele teria sucesso. Usei um vestido de noite feito sob medida e fui com Gavin à mansão Wright para a festa de casamento. Com apenas 2 meses de gravidez, minha barriga não aparecia muito, então eu parecia quase igual ao normal. A festa era animada, cheia de influentes figuras do mundo dos negócios e da política, todas acompanhadas por seus acompanhantes. Mas o que eu não esperava era que Karena também estivesse lá. Encontrei-a no banheiro. Surpresa em me ver aqui? Karena sorriu para mim, os olhos brilhando. Não estou aqui por causa do Gavin. Estou aqui por você. Para quê? Claro! Karena se aproximou de mim e, quando eu não estava prestando atenção, pressionou um lenço embebido em pó de dormir sobre meu nariz e boca. Perdi a consciência completamente. Quando acordei, percebi que estava amarrada com força, minha boca selada com fita, e Karena me encarava imóvel, segurando um celular com a lanterna ligada. Na luz fraca, percebi que estava à beira de um penhasco. Uma sensação de perigo se espalhou instantaneamente por todo o meu corpo. Você está curiosa para saber o que vou fazer com você? Claro, vou te mandar encontrar seus pais. Eles estão esperando por você a caminho do céu. Karena riu cruelmente, seu rosto distorcido lembrando um demônio emergindo do inferno. De qualquer forma, você vai morrer, então não tenho medo de te dizer. O corpo que você viu nas notícias era realmente o do seu pai. Ele realmente caiu do penhasco. E sua mãe? Eu simplesmente tirei todos os tubos dela e a mandei encontrar Deus.
Eu estava apavorada e furiosa. Meus pais estavam mortos. Mortos por causa da Karena. Mas eu não conseguia falar. Só gritava dentro da minha mente. Karena, você não é humana. Como pôde fazer isso com eles depois de tudo o que fizeram por você? Karena continuou falando sozinha. Emone, você sabe por que sempre teve tanta sorte. Nasceu em uma família rica. Nunca precisou se preocupar com comida ou roupas. Enquanto isso, meu pai morreu antes mesmo de eu nascer. E minha mãe me abandonou na neve, quase me deixando congelar até a morte. Fui salva e enviada para um orfanato, mas lá só sofri abusos. Eu não aguentei e fugi. Preferia vagar por aí até morrer a continuar sendo humilhada. Deus deve ter cuidado de mim, porque pouco tempo depois de fugir fui atropelada por um carro e quase morri. Eu não esperava que minha sorte mudasse. Você me salvou, seus pais me adotaram e eu tive uma vida boa. Mas por que você ainda me machucou? Você deveria ter me deixado morrer antes, não acha? As palavras de Karena me chocaram. Eu a salvei e, na mente dela, eu era a culpada por machucá-la. Você me impediu de morrer, então é claro que quero vingança. Vou tirar tudo o que é seu. Não posso aceitar o amor dos seus pais, então vou tirar a vida deles. E o seu homem, ha 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 ha. Basta eu estalar os dedos, e ele vem rastejando como um cachorro me deixando dormir com ele. Mas a posição de senhora Chambers ele ainda não me deu. É tão irritante. Deve ser porque você ainda está viva. Quando você morrer, essa posição será minha, e meu filho não será mais um bastardo. Então, Emone, você tem que morrer. Assim que terminou de falar, ela me empurrou do penhasco. Não tive tempo de pensar em como escapar. Eu ia morrer. Felizmente, havia um rio abaixo do penhasco. Eu sobrevivi. Quem me salvou foi a senhora Regina Coleman, presidente do grupo Coleman. A criança no seu ventre não sobreviveu. Essa foi a primeira coisa que ela me disse quando acordei. A segunda foi: você está disposta a deixar Gavin e Karena fazerem isso com você? Ela investigou a morte dos meus pais. Só então eu soube de toda a verdade. Naquele dia, Karena me convidou para um café, tentando me convencer a me divorciar de Gavin. Eu não aceitei, e ainda denunciei suas ações a ele. Gavin deu uma lição nela. O plano de Karena falhou, e ela foi rejeitada por Gavin. Perdeu um grande contrato e enlouqueceu completamente, voltando sua atenção para meus pais. Ela convidou meu pai para uma trilha usando meu nome, fingiu tirar fotos e depois o empurrou do penhasco, fazendo tudo parecer um acidente para evitar punição legal. O fotógrafo que tirou as fotos do meu pai parecia apenas um transeunte, mas na verdade era alguém que Karena havia contratado. Mesmo que fosse descoberto como assassinato, o fotógrafo seria o culpado, enquanto Karena permaneceria segura. Depois de matar meu pai, Karena falsificou a assinatura de Gavin e apresentou um documento ao hospital particular para interromper o tratamento da minha mãe. Esse hospital fazia parte do império empresarial de Gavin, e com o documento assinado, o diretor não teve escolha a não ser obedecer. Foi assim que meus pais foram mortos pelas mãos de Karena. E Gavin, que sabia de tudo, continuou escondendo de mim a verdade sobre a morte deles. Este é o endereço do túmulo dos seus pais, e aqui estão fotos das lápides deles. A senhora Coleman me entregou outro documento, partindo completamente meu coração. Pai, mãe. Desabei em lágrimas. Gavin claramente me prometera naquela época que protegeria minha família e me permitiria viver como Sra. Chambers, que nunca se divorciaria dele. Mas por que ele voltou atrás? Por que ajudou Karena a cometer tal maldade? Por quê? Por que ele faria isso? Fiquei tomada pela emoção, e a senhora Coleman colocou a mão no meu ombro, tentando me confortar. Eu entendo como você se sente. A verdade é sempre difícil de aceitar. Depois de conversarmos, ela me entregou outro documento. Usei algumas das minhas conexões, gastei bastante e consegui uma cópia do registro de casamento do Gavin e da Karena. Você desapareceu na festa de casamento da família Wright, e Gavin nunca se preocupou em procurar por você. Ele imediatamente solicitou uma certidão de óbito, nem sequer organizou um funeral, e se casou apressadamente com Karena. Você sabe por quê? Eles já eram casados. A senhora Coleman providenciou um lugar para eu ficar. Meu instinto dizia que ela não me ajudava apenas por bondade. Havia outros motivos. Os olhos dela, assim como os meus, carregavam histórias não contadas. No dia da alta, a senhora Coleman estava ocupada com assuntos da empresa, então providenciou um motorista para me levar ao local. Ela estava preparada. No caminho, sentado no banco de trás do carro, vi Karena estacionar o carro e se dirigir à entrada da empresa dela. Pare! Gritei instintivamente. O motorista freou bruscamente, e meu corpo balançou para frente, mas não me importei. Abri a porta do carro e corri em direção a ela. Karena! Ao ouvir minha voz, ela se virou, os olhos cheios de terror. Emone, você! Você não está morta! Ri friamente. Decepcionada? Alguém como você, moralmente falida e desumana, ainda está viva. Por que eu deveria morrer? Sem esperar resposta, corri para a frente, agarrei seu cabelo, puxei-a para trás e estrangulei seu pescoço com a outra mão. Sua puta sem vergonha que matou meus pais, quero sua vida em troca. Você morre agora. Ah, não! Alguém ajude! Karena lutava desesperadamente. A grande comoção chamou a atenção dos transeuntes. As pessoas começaram a apontar para Karena. Ei, você ouviu isso? Essa amante seduziu o marido de outra pessoa, matou os pais dela e nem é humana. Batam nela! As autoridades vão nos elogiar por sermos heróicos e ainda nos recompensar com um grande prêmio.
Isso mesmo, até Deus vai nos conceder anos extras de vida. Os espectadores condenavam Karena enquanto se preparavam para puni-la. E Karena não tinha forças para revidar, tornando-se tão indefesa quanto um peixe à mercê da faca. Assisti a cena à minha frente, rindo amargamente. Senhorita Duncan? Senhorita Duncan? A voz do motorista me trouxe de volta à realidade. Você me pediu para parar. Precisa de algo? Sorri levemente, com um sorriso cheio de amargura e constrangimento. Não é nada. Ao ver Karena, carregando sua bolsa Chanel, entrar no prédio do escritório, um brilho frio passou pelos meus olhos. Sim. Tudo o que aconteceu agora não passava de imaginação minha. Mas, Karena, antes que minha vingança chegue até você, é melhor viver bem e esperar por esse dia. Desculpe, pode continuar dirigindo, eu disse. O carro parou em frente a uma vila luxuosa. Acontece que a Sra. Coleman havia arranjado para que eu ficasse em sua casa. Isso me foi explicado pela governanta, Iman, já que a Sra. Coleman ainda estava ocupada com o trabalho e não havia voltado. Eu me sentia desconfortável morando naquela vila, pois não era minha própria casa. Era a primeira vez que me sentia como uma convidada, e eu não gostava disso, especialmente porque devia minha vida à senhora Coleman. Mas eu não tinha para onde ir, porque naquele momento eu era uma pessoa morta, completamente privada de todos os direitos legais. Iman pareceu perceber meu desconforto e tentou me tranquilizar. A chefe é uma pessoa razoável e gentil. Se tiver alguma dificuldade, é só falar. Qualquer coisa que ela possa ajudar, vai ajudar. Além disso, você parece que... De qualquer forma, não se sinta pressionada. Percebendo que havia falado demais, ela rapidamente mudou de assunto. Obrigada, Iman. Naquela noite, depois de Iman me tranquilizar, a Sra. Coleman voltou. Aproximei-me dela primeiro. Sra. Coleman, a senhora está disponível agora? Podemos conversar? Claro. A Sra. Coleman me levou até o escritório. Fui direto ao ponto. Sra. Coleman, eu quero vingança, mas sei que, com minhas capacidades atuais, já é um milagre estar viva, quanto mais buscar vingança. Por isso, preciso da sua ajuda. Quanto aos termos... Parei ali. Eu sabia muito bem que não tinha nenhuma moeda de troca naquele momento. Tudo o que eu podia oferecer era uma promessa para o futuro. Lambi os lábios secos e falei lentamente. Acho que posso ajudá-la a adquirir todas as ações das empresas do Gavin e da Karena, ajudando a expandir o grupo Coleman. O que acha disso? Você quer me ajudar a derrubá-los? Ajudar você é também me ajudar. É uma situação em que todos ganham. A Sra. Coleman sorriu em silêncio. Eu não sabia o que ela estava pensando, mas me preparei e continuei. Acredito que a Sra. Coleman tenha alguma utilidade para mim. Caso contrário, não teria me salvado, me ajudado a acordar após um coma de 1 ano e investigado toda a verdade. Claro, Sra. Coleman. Se não estiver satisfeita com essa promessa, pode estabelecer quaisquer termos. Desde que me ajude a me vingar, farei qualquer coisa que a senhora pedir. Ótimo. A senhorita Coleman me encarou intensamente. Deixe-me primeiro ver o quão forte é a sua determinação de vingança, e depois vou considerar seriamente se devo te ajudar. Quando eu te ver amanhã, é melhor você mudar seu estilo de vestir. Pare de parecer uma dona de casa miserável. Olhei para minhas roupas. Embora tivessem sido compradas pela senhorita Coleman, o estilo havia sido escolha minha. Não havia alternativa. Depois que a empresa do meu pai faliu e minha mãe se tornou um vegetal, a grande turbulência familiar havia suavizado as arestas afiadas da minha personalidade. Depois de me casar com Gavin, ele me proibiu de sair e praticamente me prendeu em casa como sua empregada. Na época, ele dizia que me amava, que não suportava me ver enfrentando as dificuldades de viver sob os holofotes, e que, com as habilidades dele, eu poderia viver uma vida de luxo sem levantar um dedo. Eu realmente acreditei nas mentiras dele, e a partir daí, me afastei dos eventos de negócios e fiquei em casa lavando roupas e cozinhando. Com o tempo, os vestidos delicados que eu adorava, minhas manicures e meus penteados foram todos abandonados por conveniência, substituídos pelas tarefas domésticas. Pensando bem, abaixei a cabeça, envergonhada. Ok. No dia seguinte, troquei de roupa e apareci diante da senhorita Coleman. O rosto da senhorita Coleman demonstrava clara irritação. Mude isso! Você está pior vestida do que a nossa empregada! Sem graça, mexi na barra da saia. Tudo bem. Troquei de roupa e me transformei em uma mulher de negócios. Dessa vez, a senhorita Coleman finalmente exibiu um sorriso satisfeito. Sim, assim está melhor. E seu penteado, mude também. Está muito simples e faz você parecer fraca. Ok. A senhorita Coleman imediatamente arranjou um cabeleireiro, e eu segui o conselho dela, escolhendo um corte bob na altura dos ombros, com permanente e coloração. Quando a senhorita Coleman viu o resultado, ficou muito satisfeita. Ao olhar para o reflexo no espelho, no início me senti insegura, mas logo fui tomada por uma surpresa agradável. Parecia que eu havia reencontrado a pessoa que eu era antes do casamento. Emily, a partir de amanhã você vai aprender a nadar, andar a cavalo, jogar golfe, esgrima, xadrez. A senhorita Coleman listou uma série de coisas. Você precisa dominar tudo isso. Ok, respondi com firmeza. A partir de então, passei a me ocupar todos os dias com meus estudos, e a semente da vingança começou a brotar em meu coração, crescendo até se tornar uma árvore imponente. 6 meses depois, a senhorita Coleman analisou meu boletim e ficou muito satisfeita. Ótimo.
Vejo sua determinação de vingança. Outras pessoas levariam de 3 a 5 anos para aprender tudo isso, mas você conseguiu em apenas meio ano. Obrigada pelo elogio. Mas, senhorita Coleman, eu ainda quero aprender maquiagem e psicologia. A senhorita Coleman me olhou surpresa. Expliquei de forma proativa. Karena está prosperando na indústria da beleza, e estou determinada a derrotá-la nesse campo, sem lhe dar qualquer chance de retorno. Quanto à psicologia, quero entender Gavin e executar meu plano de vingança com ainda mais precisão. Nada mal. A senhorita Coleman me entregou um envelope. Peguei-o, confusa, e o abri sob o olhar atento dela. Dentro do envelope havia um documento de identidade e vários documentos oficiais. Todos os materiais tinham um nome. Carmel. O que é isso? Perguntei à senhorita Coleman. Minha filha. Ela faleceu há 10 anos, mas eu nunca consegui aceitar, então nunca solicitei a certidão de óbito dela e mantive os documentos como se ainda estivesse viva. Vi lágrimas se formando nos olhos da senhorita Coleman, e meu coração se encheu de simpatia. Pensei comigo mesma. Deve ser isso que significa ter empatia. Assim como ela, eu também havia perdido alguém muito amado, e a dor era insuportável. Emony, a partir de agora você é Carmel, minha filha. Essa é sua nova identidade. Obrigada, senhorita. Coleman! Senti uma determinação firme brotar dentro de mim. A senhorita Coleman havia feito tanto por mim, e eu jamais poderia decepcioná-la. Nem a mim mesma. No dia seguinte, a senhorita Coleman providenciou novos tutores para que eu aprendesse técnicas de maquiagem e psicologia. Progredi rapidamente. 2 anos após a morte de Emony, voltei como Carmel, criei minha própria marca de cuidados com a pele. Após uma pesquisa minuciosa, percebi que, embora Karena fosse habilidosa em cosméticos, nunca havia se aventurado no ramo de produtos de skincare. A condição da pele antes da maquiagem era crucial, pois impactava diretamente o resultado final. Por isso, os cuidados com a pele tornaram-se o ponto central da minha marca. Com esse diferencial e com o apoio da senhorita Coleman, minha marca rapidamente ganhou reconhecimento. Muitos clientes que antes compravam produtos da Karena começaram a vir para a minha empresa. As vendas da Sunny Day Cosmetics despencaram. Sentada no meu escritório, ouvi o telefone tocar. Peguei o receptor. Chefe, a senhorita Simmons da Sunny Day Cosmetics está na recepção, dizendo que quer te ver. Ela mal podia esperar para me enfrentar? Infelizmente, não era o momento certo para isso. Diga a ela que estou ocupada e não tenho tempo. Mais tarde, soube pela recepcionista que Karena havia feito um escândalo enorme antes de sair. Não pude conter o riso. Por tantos anos, Karena foi a amante secreta de Gavin, manipulando tudo ao seu redor. Fiquei imaginando qual seria a reação dela ao perceber que minhas experiências passadas estavam prestes a se desenrolar contra ela. Mal podia esperar para ver sua expressão. Vesti o vestido de noite sofisticado que a senhorita Coleman mandou fazer sob medida e compareci ao banquete com toda a minha elegância. Minha aura radiante e deslumbrante rapidamente chamou a atenção de Gavin. Vi seu olhar surpreso, e ele se aproximou, segurando meu pulso com força. Emony, você ainda está viva? Perguntou, a descrença evidente em sua voz. Sorri graciosamente. Senhor, acho que está me entendendo mal. Meu nome é Carmel. E a senhora? Regina Coleman, presidente do grupo Coleman, é minha mãe. Se precisar de uma apresentação mais detalhada, posso garantir que ela não desperdiçou seus anos no mundo dos negócios. E, aliás, você está me machucando. Solta. Falei as últimas palavras com firmeza. A expressão de Gavin vacilou por um instante, e ele lentamente soltou meu pulso. Desculpe, eu me enganei. Seu tom e expressão são completamente diferentes dos dela, mas é incrível como vocês se parecem, disse ele. Apenas sorri, sem dizer nada. Gavin voltou à razão e me avaliou da cabeça aos pés. Você disse que seu nome é Carmel, o fundador da One Heart Products, a figura lendária que fez 1 bilhão em receita em apenas 3 meses? Essas são apenas algumas honras que a mídia gentilmente me concedeu. Respondi, estendendo a mão e casualmente afastando uma mecha de cabelo da orelha, criando um arco elegante com meu braço. Nada comparado ao senhor Chambers, que assumiu um império empresarial inteiro tão jovem e é famoso em toda parte. Eu sentia seu coração disparar enquanto meu olhar demorava nele. Seus olhos ficaram intensos, como se quisessem me queimar viva. Ele perguntou, podemos conversar em particular por um momento? Claro! Sorri, mostrando o que achei ser meu sorriso mais encantador. Mas estou curiosa, senhor. Chambers, o que você poderia querer discutir comigo? Levantei uma taça de champanhe, dei um pequeno sorriso e bebi de uma vez só. Os olhos de Gavin brilharam de surpresa. Se eu fosse realmente Emony, ele saberia que eu não poderia tocar em álcool por ser alérgica, mas agora eu era Carmel, e já havia tomado meu remédio para a alergia, então beber alguns goles não foi problema. Essa ação ajudou a acalmar temporariamente as suspeitas de Gavin sobre minha identidade. Gavin e eu tivemos uma conversa animada, e antes que percebêssemos, acabamos falando sobre assuntos mais íntimos. Depois, tirei um cartão de visita da minha bolsa Gucci, coloquei meu batom vermelho sobre ele e entreguei para ele. Sr. Chambers, estou muito satisfeita com seu desempenho. Vamos manter contato. Com isso, peguei minha bolsa e saí com um floreio. Eu podia sentir o olhar de Gavin nas minhas costas, cheio de desejo.
Para alguém como Gavin, não importa quantos casamentos tenha tido, sempre sucumbe à tentação da novidade. À 1h da manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Este é meu número de telefone. Não era um número estranho para mim. Ficou gravado na memória. Um sorriso maroto surgiu nos meus lábios, deleitando-me com meu sucesso. Mas não respondi imediatamente. Esperei meio mês antes de enviar a mensagem. Sr. Chambers, gostaria de visitar sua empresa ao meio-dia de hoje. Você está disponível? Ele respondeu quase instantaneamente. Estou disponível a qualquer hora. Enviei uma última mensagem. Só certifique-se de que sua recepcionista não complique as coisas para mim e me negue a entrada, ok? No final, adicionei um emoji de coração. Ao meio-dia, levei uma garrafa térmica à empresa de Gavin. Disse à recepcionista meu propósito. Olá, tenho um compromisso com o presidente Chambers. Ele mencionou você. Aqui está seu cartão do elevador. O escritório dele fica no 18º andar. Pode seguir, por favor. Obrigada. Depois de receber o cartão do elevador, segui até o escritório dele. No entanto, pelo canto do olho, notei a recepcionista enviando uma mensagem para alguém. Pensei comigo mesma que provavelmente era uma mensagem para Karena. Karena, aquela mulher, havia subido ao topo usando métodos sem escrúpulos. Ela temia que outros fizessem o mesmo, e por isso, provavelmente havia colocado seus espiões ao redor de Gavin. De um jeito ou de outro, Karena certamente saberia da minha visita a Gavin hoje. Esse era exatamente o meu propósito ao vir aqui. Deixar Karena saber que Gavin tinha outra pessoa. Bati na porta do escritório de Gavin, carregando a garrafa térmica. Entre. Coloquei um sorriso radiante no rosto. Sr. Chambers, quanto tempo? Estou a caminho de entregar comida para a empresa da minha mãe. Ela tem tido alguns problemas de estômago, e eu estou realmente preocupada, então decidi cozinhar para ela pessoalmente. Já que estava passando por aqui, pensei em fazer uma porção extra para você experimentar. Enquanto falava, abri a garrafa térmica. Vamos, experimente minha comida. Gavin pareceu surpreso. Você sabe cozinhar? Ele deu uma mordida e assentiu entusiasmado. Isso está ótimo! Sério? Minha mãe sempre diz que minha comida é tão ruim que nem o cachorro come. Carmel, você é humilde demais. Com habilidades culinárias como as suas, quem se casar com você será muito sortudo. Dei-lhe um sorriso radiante e não disse nada. De propósito, inclinei-me um pouco para a frente, diminuindo sutilmente a distância entre nós. Minhas pernas longas e esguias se cruzaram naturalmente e olhei para ele com um olhar cheio de carinho. Homens são criaturas visuais. Então, intencionalmente, liberei meu charme, atraindo Gavin. Ele não conseguiu evitar me puxar para mais perto. Você está dizendo que quer se casar comigo? Balancei a cabeça. Não, só sinto que você e eu somos parecidos. Apesar de sermos ricos e bem-sucedidos, ambos somos realmente solitários por dentro, sofrendo dessa solidão. Por isso sinto uma certa afinidade com você. Quanto ao casamento, minha mãe é presidente do grupo Coleman. O homem com quem eu me casar deve corresponder ao meu status. Você quer dizer... Toque, toque, toque! O som rápido de uma batida interrompeu Gavin. Ele ficou instantaneamente impaciente. Quem é? Sou eu, Karena. Abra a porta! Rapidamente empurrei Gavin para o lado e afastei uma mecha rebelde de cabelo atrás da orelha. Sua esposa está aqui, então essa sua amante secreta é melhor não ser vista. Vou me retirar. Antes que Karena pudesse entrar, me escondi atrás da porta. Havia uma parede bem ali, perfeita para bloquear a visão de Karena. Fiquei quieta perto da porta, observando enquanto Karena entrava furiosa e surtava com Gavin. Onde está aquela mulher? Onde você a escondeu? Que mulher? Gavin respondeu de forma irritada, com os braços cruzados. Karena, pare de ser paranoica o tempo todo. Se você tem um problema, procure um médico. Eu não sou um e não vou te receitar nada. Gavin, não pense que eu não sei. Uma mulher veio ao seu escritório agora há pouco com comida. Me diga quem ela é. Quem te contou isso? O que te dá o direito de espionar minha vida? Quem você pensa que é? Eu sou sua esposa! Karena gritou, a voz ficando cada vez mais alta. Estou te avisando, Gavin. Se você ousar brincar com outras mulheres, eu te mato. Você é louca. Escondida atrás da porta, observei enquanto o clima ficava cada vez mais tenso. Sorri friamente, peguei o celular e enviei uma mensagem para Gavin. Querido, até a próxima. Te amo. Assim que apertei enviar, o celular de Gavin, que estava em cima da mesa, acendeu. Karena reagiu rapidamente. Assim que viu o telefone, ficou tão furiosa que o jogou do outro lado da sala. Gavin, seu desgraçado, e você disse que não trairia nem teria uma amante? Saí da sala de reuniões satisfeito comigo mesma. Karena, ainda não é hora de nos encontrarmos, mas é melhor você cuidar de si mesma. Não deixe seu temperamento te dominar antes da nossa confrontação. Nos dias seguintes, mantive contato próximo com Gavin. Não éramos apenas próximos fisicamente, mas também tínhamos negócios juntos. Os projetos em que trabalhei com ele foram bastante lucrativos. Eu podia sentir que Gavin me olhava com admiração, misturada com desejo. Enquanto isso, Karena, obcecada em me expor como amante secreta de Gavin, não teve sucesso e estava ficando desesperada, como uma formiga em uma frigideira quente. Isso me deu uma imensa satisfação. Eu nunca tinha percebido o quão doce podia ser brincar com alguém assim.
Quando Karena costumava manipular Gavin como um amante escondido e me tratava como um peão, tenho certeza de que ela gostava desse poder naquela época. Agora, porém, era a vez dela encarar as consequências. E as consequências estavam apenas começando. Um dia, minha assistente correu até mim para me reportar. Senhorita Coleman, nossas vendas atingiram um novo recorde. A Sunnyday Cosmetics da Sra. Simmons está fracassando. Eles não são mais uma ameaça. Bom, respondi. Girei minha cadeira de escritório, olhando a vista além das janelas do chão ao teto. Seu marido está traindo você, e o negócio do qual você tanto se orgulhava está sofrendo um golpe. Quão estressada você acha que está, Karena? Agora é o momento perfeito para eu encontrar meu velho amigo. Naquela noite, Gavin me ligou como de costume, convidando-me para o hotel. Antes de sair, eu já havia pago o motorista para avisar Karena. Depois, quando Gavin foi tomar banho, o telefone dele tocou. Sr. Chambers, seu telefone! Bati na porta do banheiro e entreguei o telefone a ele. Do outro lado da porta, a voz irritada de Gavin soou abafada. Estou em uma ligação. Acredite se quiser. E daí se eu estiver tendo um caso? Você é minha esposa, legalmente reconhecida, não minha mãe. Então pare de agir como se mandasse em cada movimento meu. Se eu não tivesse tido um caso, como você teria chegado onde está agora? Você acha que tudo bem ser amante, mas não qualquer outra pessoa? Karena, pare de ser tão irracional. Quando Gavin saiu do banheiro, a campainha tocou. Quem é? Perguntei. Gavin, eu sei que você está aí dentro. Abra a porta! A voz furiosa de Karena ecoou do lado de fora. Ela bateu na porta com força e gritou. Abra a porta! Você acha que pode ter um caso e nem abrir a porta, é isso? Abra agora! Não pude deixar de sorrir de lado. Karena não me decepcionou. Sob meu plano cuidadoso, ela finalmente descobriu onde Gavin e eu estávamos nos encontrando secretamente e bateu a porta. Sr. Chambers, esse problema é culpa sua. Você que lide com isso, eu disse, optando por ficar fora da situação. Carmel, me desculpe por te envolver nisso, disse Gavin, dando-me um beijo reconfortante na bochecha antes de abrir a porta e puxar Karena para dentro. Terminou, Karena? Ele imediatamente começou a repreendê-la. Não fui claro no telefone? Estou trabalhando. Estou trabalhando. Você está aqui me perseguindo no meio da noite quando deveria estar em casa com as crianças? Que tipo de trabalho precisa ser feito na cama? Gavin, deixa eu te dizer. Eu não sou como a Emily. Não sou tão burra assim. Se você estivesse traindo há 5 ou 6 anos, e mesmo que ela descobrisse, ela deixaria passar. Eu não vou fazer isso. Após um grito estridente de frustração, Karena empurrou Gavin para o lado. Finalmente saí de trás dele e me revelei para ela. Karena ficou paralisada, os olhos arregalados, recuando alguns passos antes de tropeçar levemente. Você... Impossível. Isso não pode ser. Você está... morta, não está? Ri friamente, balançando a cabeça. Por que eu estaria morta? Eu estava apenas com a saúde debilitada, então minha mãe providenciou para que eu pudesse me recuperar no exterior. Agora que estou quase totalmente recuperada, ela me pediu para voltar e assumir o negócio da família. Sua mãe? Sorri de lado, minha voz carregada de zombaria. Devo me apresentar direito. Eu sou Carmel, fundadora da One Heart Products. Regina Coleman, presidente do grupo Coleman, é minha mãe. Observei atentamente, gostando de ver seu choque evidente. Você... Ela ainda não conseguia se recompor, presa entre o medo e a incredulidade. Ri baixinho. Está acontecendo algo? Parece que viu um fantasma. Fez algo que não deveria? Como pode? Como isso poderia ser? Murmurou para si mesma. Fingindo surpresa, inclinei levemente. Do que se trata? Ah, nada. Finalmente recuperou um pouco a compostura. Então você é a Carmel? Ha! Seja como for, Carmel ou Emone, não me importo. Se você vai roubar meu marido de mim, vou garantir que pague. Gavin a empurrou para o lado. Pare de culpar pessoas inocentes. Eu que me desviei, não a Carmel. Ela só sentiu pena de mim e, sinceramente, me fez um grande favor. Você deveria agradecê-la. Você está louco, Gavin? Karena apontou para mim, a voz trêmula de raiva. Ela vai te roubar de mim e você deveria agradecer a ela? Você acha que Carmel é como você? Retrucou Gavin com voz afiada. Só porque eu dormi com ela? Acha que ela vai me forçar a casar? Não projete seus pensamentos sujos nela. Vá para casa, seu filho precisa de você. Fique fora da minha vida. Se continuar se intrometendo, eu me divorcio de você. Se divorcie de mim e case com ela, certo? Os olhos de Karena ardiam de fúria. Você ainda está preso a Emone, querendo que Carmel a substitua? Seu... Sim, Gavin respondeu sem hesitar. Não consigo superar Emone. Ela é a esposa perfeita, enquanto você só serve para o papel de amante. Mas você é gananciosa demais. Quer ser minha esposa. Agora que conseguiu o que queria, ainda não está satisfeita. O que quer de mim? Quero que você mude. Karena caiu em lágrimas, soluçando convulsivamente. Quero que seja um bom homem, um bom marido, um bom pai. Pare de dormir com outras mulheres. Está brincando? Gavin lambeu os lábios, a paciência se esgotando. Isso nunca vai acontecer. Se não aguentar, vamos nos divorciar. Agora saia daqui.
Caso contrário, vou garantir que sua empresa caia. Você é um desgraçado. Karena cobriu a boca, recuando como um cachorro acuado, humilhada e derrotada. Gavin soltou um suspiro profundo, mãos na cintura, olhar fixo em mim. Desculpe, Carmel. Você teve que testemunhar essa bagunça. Vou te compensar. 100 milhões. Sr. Chambers, você é muito gentil. Sorri sem sinceridade. Esta noite foi realmente uma surpresa. Vi o lado verdadeiro do Sr. Chambers. Admiro o quanto você é transparente. Você é a combinação perfeita para um negócio de aliança. Se nossas famílias unirem forças, certamente dominaremos o mercado. O que acha, Sr. Chambers? Aproveitei o momento para sugerir um casamento como proposta estratégica. Já havia percebido. Gavin se sentia atraído pela astúcia de Karena, mas também pela minha antiga gentileza. Agora, como Carmel, combinava ambas as características. A perspicácia de Karena e meu calor do passado. O coração de Gavin já estava inclinado a meu favor. Karena, ultimamente, estava desconfiada e discutia constantemente com Gavin. Ele já devia estar cansado dela. Propor casamento e oferecer interesses comerciais que ele amava como moeda de troca certamente o atrairia. Observei enquanto Gavin estreitava os olhos, o olhar brilhando de interesse. Uma aliança. Essa ideia é sua, ou da senhora Coleman? Claro, a ideia foi minha. Minha mãe só me tem como filha, e ela me ama profundamente. O que eu quiser fazer, ela apoia. O Sr. Coleman é um talento excepcional. Se nossas famílias unirem forças, dominaremos o mundo dos negócios. Ótimo. Gavin concordou sem hesitar. Vou cuidar do meu lado primeiro, depois venho te procurar. Sem problema, estou ao seu dispor, Sr. Chambers. Imaginei que Gavin devia ter se endireitado naquela noite para discutir o divórcio com Karena. No dia seguinte, ela apareceu na minha empresa causando uma cena. Carmel, sua mulher sem vergonha. Você seduziu meu marido e fez ele se divorciar de mim. Sai daqui! Ela gritava alto para a recepção, atraindo uma multidão de espectadores. Não podia me importar com uma pessoa louca como ela. Liguei para a polícia, relatando que alguém estava causando distúrbio do lado de fora do meu escritório, prejudicando a reputação da minha marca e interferindo nos meus negócios. A polícia chegou logo depois e levou Karena embora. Ouvi dizer que ela ficou detida por muito tempo porque Gavin pagou as autoridades para mantê-la sob custódia como forma de pressioná-la a concordar com o divórcio. Eventualmente, Karena concordou. Antes de ser liberada, Gavin e eu já tínhamos ido registrar nosso casamento. Quando saiu, a realidade a atingiu com força. Ela veio me procurar de novo. Desta vez, porém, mais esperta, informou a recepção sobre sua intenção antes de me chamarem. Deixe-a entrar. Eu a encontro no meu escritório. Claro, chefe. A recepção levou Karena até meu escritório, trazendo 2 xícaras de café antes de sair e fechar a porta atrás de si. Carmel, sua vadia! Ela pegou o café, pronta para jogá-lo em mim. Reagi rápido, empurrando a cadeira para trás e desviando. O café respingou no armário atrás de mim, mas felizmente o armário estava fechado, então nenhum arquivo foi danificado. Senhorita Simmons, um dia de reflexão na cela não lhe ensinou o suficiente? Quer mais tempo? Karena respirava pesadamente, fervendo de raiva. Você roubou meus clientes e agora meu marido. Você acha que venceu? Se é assim que você vê, não há nada que eu possa fazer. Sorri levemente. Se não estiver satisfeita, tente me derrotar. Pare de agir como uma louca. Você está envergonhando todas nós, mulheres. Espere só. Tudo que você tirou de mim, eu vou recuperar. Espero que cumpra essa promessa. Karena, furiosa, saiu. Um mês depois, ela realizou um evento de lançamento de novos produtos, promovendo sua linha de cuidados com a pele recém-desenvolvida, alegando que uma garrafa podia rejuvenescer a pele ao estado jovem e saudável. Isso despertou grande interesse no mercado. De repente, meus clientes começaram a correr para comprar, e a receita da empresa de Karena disparou. Ela não resistiu a se gabar. Você perdeu, Carmel. Eu te disse, alguém como você, um novato sem treinamento profissional, nunca me venceria. Sério. Dei um sorriso cúmplice. Espero que aproveite sua vitória. Claro, Gavin investiu nesse desenvolvimento. Ele ainda me ama. O casamento dele com você é só pelo seu dinheiro. Karena me lançou um olhar furioso, cheio de veneno. Espere só. Logo vou recuperar meu marido de você. Chega! Vou estar esperando. Dei um sorriso frio enquanto a observava se afastar. Eu sabia que Gavin estava investindo no produto dela. Karena ameaçou Gavin, dizendo que, se ele não desse o dinheiro, ela mataria o filho deles. Palavras tão cruéis enfureceram Gavin. Aproveitei a oportunidade para mostrar minha graça. Gavin, Waylon ainda é seu filho. Pelo bem dele, ajude-a dessa vez. Olhe para ela, Carmel. Gavin criticou duramente Karena. E olhe para você, como mãe, me ameaçando com a vida do próprio filho, de novo e de novo. De novo e de novo. Percebi o detalhe crucial, e uma onda de compreensão me atingiu. Então Gavin disse: transfira a guarda para mim e eu transfiro os fundos. Caso contrário, esqueça. Se quiser estrangulá-lo, vá em frente. Não me importo mais. Karena hesitou por um momento e depois concordou. Após assinar os documentos de transferência de custódia, Karena recebeu um cheque de 50 milhões. Antes de sair, ela cuspiu uma ameaça cruel. Carmel, espere. Você vai se arrepender do que fez.
Não era a primeira vez que eu ouvia isso. Eu não era mais quem eu fui. Que ela venha com tudo. Não dei muita atenção às ameaças dela. O que realmente importava era o que Gavin acabara de dizer sobre Karena usar a criança para chantageá-lo mais de uma vez. Será que logo após a minha morte, Gavin solicitou minha certidão de óbito e casou rapidamente com Karena, tudo porque ela o ameaçava com a vida da criança? E quanto aos meus pais, Gavin destruiu as provas para proteger Karena porque ela usou a criança para ameaçá-lo? Mas independentemente da verdade, Gavin era cúmplice de seus atos malignos. Ele certamente enfrentaria minha revanche. Era hora de fechar a rede. Peguei meu celular e fiz uma ligação. Me envie os dados reais do novo produto da Karena. Os 2 milhões que prometi serão transferidos imediatamente. Ok, vou te mandar agora mesmo. A pessoa com quem falei era a assistente da Karena. Ela já havia sido comprada por mim. O motivo era simples. O pai dela tinha vício em jogos e acumulava uma dívida enorme. Os credores foram até a casa deles e ameaçaram enviá-la, junto com a mãe, para uma ilha como prostitutas, se a dívida não fosse paga. Ela precisava de dinheiro, e eu podia providenciá-lo. Os dados reais sobre o novo produto da Karena logo chegaram à minha caixa de entrada. Perfeito. Liguei para minha mãe, a senhora Coleman. Mãe, reunimos as provas. É hora de compartilhar isso com nossos amigos da mídia. O ano novo está chegando. Vamos ajudá-los a melhorar o desempenho. Logo, a notícia sobre os ingredientes falsos nos produtos de cuidados com a pele da Karena viralizou. Clientes que haviam comprado os produtos inundaram a internet com postagens. Usei o produto da Karena e meu rosto brilhava no escuro. Os produtos continham agentes fluorescentes, e ela nunca revelou isso. Um absurdo! Não são só agentes fluorescentes. Devem existir outros ingredientes químicos não listados. Depois de usar os produtos dela, tive acne, coceira intensa, e agora minha pele está tão ruim que não consigo parar de me coçar. Injeções e remédios não ajudaram. Alguém em situação pior que a minha. Depois de usar os produtos dela, meu rosto ficou tão quente que parecia estar queimando. Acabei de fazer uma cirurgia para corrigir, e a dor é insuportável. As postagens estavam repletas de críticas à Karena e aos seus produtos. Até Gavin, que havia investido nela, acabou sendo arrastado para a confusão. O site da empresa recebeu inúmeras reclamações, e as ações sofreram um forte impacto. Gavin enviou urgentemente sua equipe de relações públicas, mas foi tudo em vão. Claro, eu era quem alimentava o fogo. Depois disso, entrei em contato proativamente com a mídia, convoquei uma coletiva de imprensa e revelei que Gavin havia sido forçado a investir devido às ameaças de Karena, envolvendo a criança, ajudando-o a minimizar as perdas. Cheguei até a garantir novos investimentos para ele, elevando a empresa a patamares ainda maiores. Após esse incidente, conquistei a confiança absoluta de Gavin. Agora era a hora de dar o golpe final nele. Naquela noite, entrei no escritório de Gavin, segurando uma xícara de café e um contrato. Gavin, você tem passado por momentos realmente difíceis nesses últimos dias. Karena causou uma grande confusão. Entreguei o café a ele e observei enquanto bebia. Então eu disse: minha mãe acabou de ligar. Ela acredita que você também foi enganado pela Karena. Pensando no futuro das nossas duas empresas, ela decidiu investir ainda mais. Este contrato eu já revisei. Não há problemas. Você também pode dar uma olhada. Obrigada por falar por mim, Carmel. E também agradeça à sua mãe por confiar tanto em mim. Gavin pegou o contrato, abriu a primeira página e começou a ler. Folheou mais algumas páginas, seu olhar ficando cada vez mais desfocado, e depois de 2 ou 3 páginas fechou o contrato. Você já revisou, então deve estar tudo certo. Vou assinar diretamente. Com isso pegou a caneta e assinou com naturalidade. Querido, você trabalhou duro. Dei-lhe um beijo. Vá tomar um banho e descanse bem. Logo, ele caiu em um sono profundo. Afinal, eu havia adicionado remédios para dormir ao café dele. Enquanto ele dormia profundamente, tive tempo suficiente para concluir tudo o que precisava fazer. Com o contrato que ele assinara pessoalmente em mãos, consegui transferir as ações da empresa de Gavin. Na realidade, aquele não era um contrato de investimento, mas sim um contrato de transferência de ações. Em outras palavras, todas as ações que Gavin possuía na empresa foram transferidas para mim. O império empresarial que Gavin construíra com tanto cuidado desmoronou dentro do meu plano e foi completamente engolido pelo grupo Coleman. Claro, o arquivo não continha apenas o acordo de transferência de ações, mas também um acordo de divórcio. Em uma única noite, ele não tinha mais nada. Na manhã seguinte, quando Gavin acordou, sentiu como se o céu tivesse desabado. Por quê? Por que você faria isso? O que eu fiz de errado? Ser minha amante foi sua escolha. Casar comigo também foi ideia sua. O que eu fiz para te machucar? Ele correu até minha casa, questionando-me com raiva. Porque eu sou a Emony, Gavin. Levantei levemente os cantos da boca, mas meus olhos não demonstravam nenhum traço de sorriso. Eu voltei para me vingar. Você... O rosto de Gavin ficou pálido. Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Carmel, pare de brincar. Ele sorriu de forma constrangida. Sua atuação é muito realista. Você me assustou. Gavin, você me prometeu que não deixaria a Karena machucar minha família, nem a criança dentro de mim. Mas quando ela me jogou de um penhasco, você veio me procurar? Por que estava tão ansioso para solicitar minha certidão de óbito e se casar com Karena? Você não cumpriu nenhuma promessa.
Diga-me, como você consegue me encarar? Minhas palavras o perfuraram como uma lâmina. Apavorado, Gavin recuou. Não, você não é a Emony. Você é a Carmel. A Emony está morta. Ela está morta. Ele gritou e saiu correndo. Mas não percebeu o caminhão que vinha na direção contrária. Foi atingido e arremessado ao chão. Os juramentos que ele um dia me fez estavam sendo cumpridos naquele exato momento. Observei friamente, pegando lentamente o celular para chamar uma ambulância. A retribuição dele ainda não havia terminado. Ele não podia morrer tão facilmente. Isso seria brando demais para ele. Depois que Gavin foi hospitalizado, vazei novas revelações para a mídia, expondo a verdade por trás da morte dos meus pais e da aquisição do Duncan Group. Em menos de meio-dia, todas as atividades ilegais em que Gavin e Carena estavam envolvidos foram expostas ao público. Uma onda de condenação tomou conta da internet. Ao mesmo tempo, entreguei as provas à polícia. É claro que a polícia não os deixaria escapar. Fraude em dados de produtos, assassinato premeditado, destruição de provas e aquisições ilegais de empresas. Essas acusações combinadas eram suficientes para condenar Gavin e Carena à morte. Como Gavin estava hospitalizado por causa do acidente, a polícia não teve outra escolha senão prender Carena primeiro. Antes de sua execução, Carena solicitou me encontrar. Eu concordei. Por trás das grades de ferro, Carena parecia pálida, sem a energia vibrante que antes possuía. Ela falou primeiro. Agora eu sei de tudo. Você é a Emony, não a Carmel. Eu sou Carmel, e tenho todos os documentos legais para provar isso. Naquela situação, eu sabia que não devia cair nas armadilhas verbais de Carena, então agi com cautela. Hahaha. A risada de Carena era arrepiante. Você pode negar quanto quiser, não importa quem você seja, o resultado ainda é que eu ganhei. Você ganhou? Perguntei, um pouco surpresa. Claro. Os olhos de Carena se aguçaram. Eu matei seus pais e tirei a criança de você. 3 vidas para a minha única. Esse negócio era uma vitória garantida. No fim, eu ganhei. O vencedor sou eu. É mesmo? Sorri levemente. Se você estiver morta, o que acontece com a criança? Afinal, o pai biológico dela vai morrer também, e ela ficará sozinha. As emoções de Carena explodiram. Ela bateu a mão na mesa e se levantou. Eu sou a vencedora. Eu sou a vencedora. Eu sou a vencedora. Ha 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 ha. Os guardas intervieram rapidamente, imobilizando-a e arrastando-a para longe. A visita foi abruptamente interrompida. Após a morte de Carena, Gavin acordou. Ele foi formalmente preso e condenado à morte. Antes de morrer, assim como Carena, ele pediu para me ver. Surpreendentemente, a Sra. Coleman se ofereceu para me acompanhar. Sob supervisão do guarda, a Sra. Coleman e eu fomos levados para encontrar Gavin. Ele não tinha mais a vitalidade de antes. Sua aparência estava desprovida de vida. A senhorita Coleman zombou ao meu lado. Gavin, você que não pararia por nada para usar os outros em benefício próprio, finalmente recebeu o que merecia. Gavin a ignorou, fixando o olhar em mim. Antes de morrer, fico feliz que você tenha vindo me ver, Emony. Quer você me perdoe ou não, ainda quero dizer, me desculpe. Vou te dizer uma coisa, Gavin. Ela é a Carmel. Você precisa pedir desculpas para ela e também para mim. O tom da senhorita Coleman era intenso, mas rapidamente ela se recompôs. Mesmo que peça desculpas, nunca vamos te perdoar. Aceite seu arrependimento e vá para o inferno. Depois de falar, a senhora Coleman se voltou para mim. Você tem algo a dizer para ele? Olhei para Gavin. Naquele momento, não senti satisfação pela vingança. Essa sensação era realmente atormentadora. Respirei fundo e balancei a cabeça. Então vamos. Certo, mãe. Depois de sair da prisão, a senhora Coleman olhou para o céu, respirou fundo e tentou forçar um sorriso. Finalmente acabou. Vamos ao cemitério prestar homenagem aos seus pais. Assenti. Para manter minha identidade oculta de Gavin e Carena, eu nunca havia visitado os túmulos dos meus pais. Agora, tudo finalmente estava chegando ao fim. Era hora de me apresentar a eles. A senhora Coleman e eu compramos 2 maços de crisântemos e fomos ao cemitério. Enquanto olhava para as fotos em preto e branco dos meus pais em suas lápides, lágrimas caíam livremente. Pai, mãe, eu os vinguei. Desculpem. Só agora estou vindo prestar homenagem. Depois da tristeza, enxuguei as lágrimas e notei a senhora Coleman parada em frente a uma lápide próxima. Caminhei devagar até ela, e ao ver a foto, congelei por um momento. Ele era meu marido. A senhora Coleman falou primeiro. 9 anos atrás, ele teve um caso com seu marido Gavin, abandonando a mim e a Carmel. Quando descobriu que Gavin o enganava para esvaziar sua carteira, minha filha, Carmel, morreu no hospital porque eu não podia pagar o tratamento. Ele não conseguiu aceitar a realidade e acabou tirando a própria vida. Entendo. Foi por isso que a senhora Coleman apoiou minha vingança com tudo que tinha. Ela estava me ajudando, mas também ajudando a si mesma. Respirei fundo, sem saber o que dizer. Olhando para o céu, vi as nuvens escuras se dissipando lentamente, com raios de luz dourada atravessando-as. Fim, que Deus te abençoe.